Estar diante das cinzas é algo novo para mim. Já estive com o sacrifício puro, a inocência em forma de oração, entregando a minha vida. A oferta agradável a teus olhos. Vi teu fogo a consumir por completo, tão esplendoroso. Mas as cinzas, não há nada de atrativo nas cinzas. As cinzas revelam que não há mais nada para queimar, que já extraí dessa temporada tudo o que ela tinha a oferecer. As cinzas me lembram do processo e me atentam ao fato de que houve fogo, e que se houve fogo, Deus tem me aprovado até aqui. Não há mais nada para extrair. Meu coração pulsa para preparar e oferecer um novo sacrifício, mas antes é necessário retirar as cinzas. De forma sagrada, encerro o processo, levo as cinzas para fora, não mais às minhas vistas, porém para um lugar sagrado, não jogo fora a minha história. Se as cinzas permanecerem no altar, contaminarão a pureza do novo sacrifício. É necessário diligência para terminar bem um ciclo. Esse texto eu escrevi, teve um evento na minha igreja que o tema era Tirai as cinzas, inspirado no texto de Levítico 6, 10 e 11, que vai falar que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Tem até a música da Cassiane que fala, né? Então a gente lembra, o fogo arderá continuamente, mas existia um processo diário que os sacerdotes tinham que fazer de oferecer o sacrifício e retirar as cinzas antes de oferecer um novo sacrifício. E há um tempo atrás, no fim de 2023, eu estava fazendo terapia, e aí no dia da minha última terapia eu fiz um vídeo aqui que fala: encerra teus ciclos e vai viver sua vida. E se a Karina de hoje estivesse olhando pra Karina daquela época, eu ia falar: meu Deus, como se fosse fácil esse negócio de encerrar ciclo. Porque tô eu hoje, 1 ano e meio depois, ainda encerrando os mesmos ciclos que eu tava encerrando naquela época. Isso é muito interessante porque é um olhar para nós sobre processos, né? Então, às vezes a gente na correria a gente quer acelerar processos, mas não dá, né? Porque se a nossa vida está diante de Deus, se é Deus quem conduz nossos passos, se a nossa vida está nas mãos do Altíssimo, é Ele quem controla os ritmos da nossa vida. Então, o que muda é a nossa postura. Se a gente vai se precipitar e depois quebrar a cara e ter que lidar com as consequências, ou se a gente vai passar o processo tranquilo, igual o povo no deserto. O povo no deserto poderia passar por um curto período com o coração firme em Deus, mas eles escolheram murmurar e prolongar o caminho. O ponto é que os processos são necessários e Deus nos submete a processos porque Ele nos ama, porque Ele sabe que tem coisa que a gente não está pronto para receber, e Deus jamais nos daria uma bênção, algo assim, que fosse nos destruir. Então, é com esse olhar que eu tenho visto agora essa questão de processos, de encerrar ciclos, tirar as cinzas, como eu li no texto. A cinza não é algo ruim, não é algo podre. A cinza é o que restou. Então, se tem cinza é porque teve fogo. Se teve fogo é porque Deus aprovou. Melhor ter um altar, em comparação, olhar assim, se você olha pra sua vida, é melhor você ter um altar com cinza e você tá levando tempo pra tirar cinza do que você ter um altar vazio, perfeito. Ai, não faço nada de errado, não arrisco nada, minha vida é toda certinha, não sei o que, mas o meu altar tá vazio, eu não ofereci nada pra Deus. Do que o oposto, que seria eu oferecer um sacrifício, Deus aceitou, teve fogo, e hoje tô lidando com as consequências, porque toda entrega para Deus tem as suas consequências, tô lidando com a vida a partir desse processo que eu vivi com Deus e assim vai. E é até interessante porque esse texto é de um caderninho aqui, em 2023, eu comecei a escrever em maio, foi de maio a julho, eu acho que eu escrevi isso aqui em 2023, e era um momento que eu tava muito assim, vou mandar sobre as águas, e esse tem sido o processo pra mim hoje de transição, de ok, andei sobre as águas, como faço pra pisar em terra firme? Então, é isso, vamos lá. Nesses processos, gente, vamos lá, quem não tem pecado atire a primeira pedra, né? Então todos nós temos pecados, e
enquanto cristãos, a gente caminha numa caminhada de santificação. Então a gente aceita Cristo como nosso Salvador, ele nos justifica, então a gente não tem mais culpa diante de Deus, a gente pode se aproximar diante de Deus. Só que a nossa vida vai acontecendo em ciclos e a cada ciclo, o desejo de Deus para nós é a nossa santificação. Então, a Karina de hoje é uma Karina mais parecida com Jesus do que a Karina de 10 anos atrás. Então, por exemplo, se hoje você está vivendo o seu processo de santificação, e especialmente se você teve um passado, tem um histórico aí, tem um histórico que lhe acompanha, tem pessoas lá de trás, às vezes pessoas da sua família que te viu crescer, às vezes pessoas da sua igreja, ou às vezes pessoas de lugares errados que você frequentou. E quando estiver vivendo a vida que você vive hoje, pode vir uma acusação. E uma coisa muito interessante que eu tava lendo o livro de Jó, e eu quero só ler um versículo com vocês, Jó 2:1, que vai falar assim: certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. Então existe um espírito de acusação, e eu tive que lidar muitas vezes com essa questão, quando eu tinha passado por um período da minha vida que eu tava vivendo uma fase quebrando vários princípios. Deus foi muito duro comigo, falando: ah, isso que você tá fazendo tá ferindo meus princípios. Eu tive a decisão de sair, de deixar aquilo que eu tava fazendo, e da próxima vez que eu tive a oportunidade de tentar de novo do jeito certo, sabe? Tentar a mesma coisa do jeito certo, agora honrando a Deus, depois veio o tinhoso me acusar que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Mas, poxa, Jesus não me perdoou, eu já não consertei o meu altar, igual Elias lá nos profetas de Baal, já não consertei meu altar, as coisas já não tá tudo no lugar. Pois veio o acusador para me acusar. Detalhe, nesse novo lugar que eu tava indo e que o diabo veio me acusar, era exatamente o lugar que eu estaria e que ia virar uma chave na minha vida para coisas novas que eu ia viver com Deus. Então, essa coisa da acusação, não tem nenhuma acusação para quem tá em Cristo. Uma coisa é quando a gente tá igual a Cã e a gente fica escondendo coisas, sabe? Então, eu vou tipo, fazer um caixa 2. Eu vou fingir que eu sou crente, mas aqui no caixa 2 eu vou fazer coisas que não agradam a Deus e vou manter a minha reputação baselar. Esse é um ponto. E aí a gente precisa se arrepender diante de Deus. Pode ser que você esteja vivendo isso, e se você está vivendo isso, é tempo de se arrepender. Mas tem um outro ponto que às vezes a gente só quer viver a nossa vida e a gente só quer continuar a nossa caminhada e vem o acusador. E nesses momentos, o que a gente precisa fazer é lembrar que não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo. Porque o nosso passado sempre vai pesar. Olha, se você for olhar na balança, o passado sempre vai pesar. Por quê? Porque nós estamos em um processo de constante santificação. Então, nesse processo de tirar as cinzas, pode ser que a gente se depare com partes de nós que a gente não queria ter que lidar. Partes de nós que a gente fala: olha, eu não sou mais assim, mas eu ainda lido com as consequências de quando eu era. E às vezes a gente tem vontade de fugir, a gente tem vontade de vou oferecer o próximo sacrifício. Quem sabe, quero ver fogo de novo, não quero lidar com essa pendência. Mas uma coisa que eu escrevi aqui, que me chamou a atenção enquanto eu estava lendo, que é: se as cinzas permanecerem no altar, contaminarão a pureza do novo sacrifício. Então, às vezes, a vontade de agradar a Deus é tanta que a gente acaba sendo tentado a negligenciar o nosso coração. Então, às vezes, a coisa mais santa que você pode fazer hoje é lidar com a sua sujeira. A coisa mais santa, eu tô comentando, fazendo quase que uns vlogzinhos da minha vida, que eu falei que eu passei por uma processão, que eu quase morri. Foi isso, foi essa coisa, uma batalha espiritual, não sei o que, mas era um processo que eu precisava purificar o meu coração. Porque se eu não purificasse meu coração, o que eu fizesse a partir dali não ia ter valor nenhum. Então, às vezes, esse momento é necessário, o momento de tirar a cinza. Não é porque a gente não presta, porque fulano ou ciclano é melhor, não. Mas é porque o nosso coração é enganoso. Então, e Cristo está fazendo a obra dele na nossa vida. Ele pode ter feito muito já. A cruz, assim, o ápice foi a cruz. Os processos é muita coisa, mas ele ainda está fazendo. Então, se eu chego num ponto da minha vida em que eu acho que eu não tenho pecado, a Bíblia vai falar lá em 1 João 1 que esse peca.
Então, esse é um momento, eu acredito, se tá fazendo sentido pra você até aqui, é um momento de entender e falar, real, sou pecador, sou pecador. E o que tá pesando agora pra mim? O que hoje tá pesando pra mim? Eu vou entregar diante de Deus. Então, nós temos nossos pecados, nós temos nossas tendências. Santo, assim, 100% santo, é só Deus. Nós estamos constantemente nos santificando. E é um processo pesado, é um processo árduo, é um processo que fere o nosso orgulho, muitas vezes. E é interessante porque a coisa mais importante da nossa vida é como está a nossa vida diante de Deus. E para esse vídeo, que eu até li o versículo de Jó, é que nesse processo o acusador vem. O acusador vem. Do mesmo jeito, quando a gente olha para Abraão e Isaac, a Bíblia não dá relato de como eles se sentiram, mas imagine você na situação. Você tá indo oferecer o sacrifício, o filho da promessa, você tipo, mano, vou matar o menino. Existe essa hesitação, existe essa guerra interna, ela é real. A guerra interna é real. Então, se Abraão tivesse falado, ai não, essa guerra interna não quero ter que lidar com isso, não. Não vou levar o menino pra lá porque tanto faz. Não vou obedecer a Deus. Ele não ia ter a promessa. Então ele lidou com a guerra interna, imagino eu, a Bíblia não fala, mas assim, somos humanos, a gente imagina que deve ter tido conflito interno. E ele obedeceu a voz de Deus apesar do conflito interno. E aí o anjo do Senhor aparece e fala, por que você obedeceu e não me negou o filho? A sua descendência vai ser abençoada. É um momento pra gente refletir. Porque o que importa mesmo é como tá a nossa vida diante de Deus. Relacionamentos são importantes, reputação é importante, vale muito ter uma boa reputação, é importante. Mas mais importante do que tudo isso é como tá a minha vida diante de Deus. Se a minha vida tá íntegra diante de Deus, então eu tenho autoridade pelo nome de Jesus, pelo poder que há nas escrituras sagradas para repreender toda acusação. Porque o acusador vem. Ele vem. Então, eu quero te encorajar. Se faz sentido para você, se é um momento da sua vida de tirar cinzas do altar, não desiste, vai até o fim. Porque o nosso Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você tem que lidar com uma vergonha do passado, com uma culpa, lide, mas lide diante de Deus. Às vezes a gente fica buscando desculpa, fuga. Sabe, uma coisa é você buscar ajuda e tudo mais, mas às vezes é fuga. Eu quero fugir disso aqui. Não tem como. A melhor coisa é entregar diante de Deus. Se ainda tem culpa, se ainda tem condenação no nosso coração, é entregar diante de Deus. E lá diante de Deus, talvez a gente perceba que a gente tá errado mesmo e tem que se arrepender. Talvez a gente perceba que é só uma opressão e a gente vai repreender e vai ficar tudo bem. Mas o lugar de tratar o nosso coração é na presença de Deus e Ele tá disposto a nos purificar. Agradeço a sua atenção. Se você quiser ver mais vídeos, te convido a se inscrever nesse canal. Um beijo, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau.